Olá pessoal, tudo bom? Nesse vídeo vamos fazer mais uma questão da prova de matemática do vestibular ITA 2025. O que diz essa questão? Eu pego essa função aí, vamos dizer, emocionante, e seja I um intervalo AB, um intervalo de maior comprimento, ainda contido entre -π e 2π, tal que f está definida para todo x pertencente a I. Tá? Ou seja, eu quero o domínio da f. O valor de A mais B é... Então, eu tenho que achar, ou seja, eu tenho que achar todos os intervalos, pegar o maior deles e somar os valores. Então, vamos lá. Primeiramente, olha o denominador aqui. O denominador, esse denominador aqui, opa, deixa eu trocar a cor. O denominador, ele já é maior ou igual a zero, né? Por quê? O cosseno de 2x, ele é, na pior das hipóteses, menos 1. Então, ele é maior que menos 1. Então, se eu somei mais 1, então é maior ou igual a zero. Então, a primeira restrição que nós temos é devido ao denominador, já que a raiz quadrada aqui ela não afetaria esse cosseno de 2x mais 1 no domínio. Em outras palavras, a gente tem que exigir que o cosseno de 2x ele tem que ser diferente de menos 1. Tá? Eu tenho que pedir que o denominador seja diferente de zero e mais nada, porque já é positivo ele já é. E o bom disso é que agora a gente, por saber que só com essa análise de sinal, a única coisa que ele pede é que isso aqui seja maior que zero, ou maior ou igual a zero no caso. Então, o que nós temos? Nós temos o seguinte, vamos fazer o seno de 2x igual a 2 vezes cosseno x cosseno x, né? Então, nós temos que 4 vezes seno x vezes cosseno x, mais 2 vezes seno x, menos 2 vezes cosseno de x, menos 1. A gente tem que exigir que isso aqui é maior que zero. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Olha, vamos botar em evidência e ver se temos uma expressão mais razoável, né? Então, a gente tem que o seno de x, 2 vezes seno de x, quem sobra na primeira parte, ó, sobra 2 vezes cosseno de x, mais 1, menos menos 1, vezes 2 vezes cosseno de x, mais 1. Isso aqui eu quero que seja maior que zero. Então, olha só, 2 cosseno de x mais 1 posso colocar em evidência. Então, a gente tem que, aí que vemos a expressão, né? Deixa eu ver aqui. 2 vezes cosseno de x mais 1, ele vai ser, botei em evidência, multiplicado por 2 vezes seno de x menos 1, eu quero que isso aqui seja maior que zero. O que quer dizer isso? Só tem duas possibilidades. Então, pelo menos eu acho mais tranquilo nesse sentido o seguinte. Se eu tenho que dois números multiplicados são positivos, é porque eles têm o mesmo sinal. Em outras palavras, eu tenho duas possibilidades. Ou ambos são negativos, ou ambos são positivos. Então, no caso, vou começar com positivo, ou seja, ou nós temos que cosseno de x é maior que menos 1/2, e seno de x ele é maior que 1/2, tá? Ou seja, eu preciso que os dois sejam positivos ao mesmo tempo, ou os dois são negativos. O que quer dizer que os dois negativos? Ó, cosseno de x ele é menor que meio, e o seno de x, cosseno de x é menor que menos meio, desculpa, e o seno de x ele é maior que 1/2. Tá? São essas duas. Não tem muito para onde fazer. Então, são essas. Então, temos também, não se esqueça dessa restrição. Então, vamos fazer primeiro a restrição mais fácil, né? Para a gente entender o que está acontecendo. Então, vou desenhar aqui o nosso círculo, que vai ser o nosso candidato a círculo trigonométrico só para o cosseno de 2x diferente de menos 1. E o que a gente tem que pedir é que o cosseno de um ângulo ele seja diferente de menos 1. Então, a gente tem que pedir que o 2x ele seja, ou seja, a gente quer pedir que o cosseno de 2x ele seja diferente de menos 1. Então, ou seja, o 2x, o ângulo 2x não pode bater aqui. Então, é a mesma coisa que dizer que o cosseno, que o 2x ele tem que ser diferente de que ângulo? Menos π, menos π, π, 3π, 5π e assim sucessivamente. Então, vamos botar aqui, ó, menos 3π, menos π, π, 3π, e eu vou até colocar o 5π por causa de... só para ver o que vai dar. Então, o x ele vai ter que ser diferente de quem?
Então agora a gente vai marcar bem esses ângulos, né? Então a gente tem que dividir por 2. Então, lembra que o nosso intervalo está aqui. Tá? Então temos que lembrar que o x ele está entre menos π e 2π. Se está aqui dentro, olha, menos 3π sobre 2 não me interessa, e também o 5π sobre 2 não me interessa. O que vai me interessar são menos π sobre 2, π sobre 2 e 3π sobre 2. Em outras palavras, eu vou... aqui está aberto. Esses pontos aqui não me interessam. Tá? São os ou seja, não pode ter em nenhum momento passando pelo eixo y. Tá? Então, essa é a nossa restrição. Depois a gente se preocupa com os intervalos. Tá? Então, sempre vai ter um buraco, tanto na parte... exatamente no eixo y. Então, agora o que a gente vai fazer? Vamos marcar essas desigualdades aqui para ver o que está acontecendo, né? Então, primeiramente, como sempre, círculo trigonométrico para a gente ver o que está acontecendo, senão acredito que vai sofrer um pouquinho. O que a gente vai fazer? Ó, pega, opa, isso aqui tá bom? Tá? E daqui, o que a gente vai pegar? Ó, a gente vai pegar o seno de x, a metade do seno de x, e a metade na parte negativa do cosseno de x. Então, o que a gente está exigindo? Em que a gente vai ter bolinha aberta aqui e aqui. Então, primeiramente, se a gente está pedindo seno de x maior que o meio, então a gente está pedindo essa parte aqui, ó. Tá? Ou seja, tem que estar acima da reta y igual ao meio. Então, se a gente está pedindo essa parte, em particular, isso aqui sempre é bom dar essa análise, fazer essa análise, olha, o nosso mundo ele não pode estar entre menos π e 0. Então, só para a gente entender o que está acontecendo. O menos π é 0, ó, o nosso menos π ele começa aqui, ele dá até a volta até aqui, e depois ele dá uma volta completa. Esse é o nosso mundo. Então, ele só passa uma vez na parte do primeiro e segundo quadrante, mas passa 2 vezes na parte do terceiro e quarto quadrante. Então, a gente só tem que tomar um cuidado quando está no terceiro e quarto quadrante. E não está graças a essa restrição aqui. Bom, por outro lado, a gente tem que pedir que o cosseno de x ele é maior que o menos 1/2. Então, ele tem que estar à direita dessa reta, né? Porque aqui é o valor menos 1/2. Então, o que estou querendo dizer com isso aqui tudo? Que os nossos intervalos são esse aqui, união esse aqui. Quem é o maior candidato? Por enquanto, vamos chamar esse aqui de I1. Quem é esse candidato aqui? Olha, eu tenho que achar esse ângulo aqui. Tá? Esse ângulo ele tem seno igual a 1/2. Quem é o ângulo cujo seno é 1/2? É 30 graus. Deixa eu botar aqui 30 graus. Depois eu me preocupo com π sobre 6. E o ângulo que vai me interessar é... posso botar π sobre 6 logo, né? E o último ângulo que vai ter é exatamente... É exatamente isso. Então, o I1, o que eu quero dizer é que ele é π sobre 6 até π sobre 2. Aqui vai estar fechado e aberto. Eu botei maior, né? Mas podia ser maior ou igual. Mas como estou trabalhando com intervalo aberto, não me preocupei muito, né? O segundo ponto. Agora sim, vamos ter problema. Agora tem que tomar um cuidado com a análise. Então, a gente vai ter aqui um círculo, de novo. Mesmo desenho. A gente vai desenhar assim e assim. Novamente, bolinha aberta tanto nesses dois. Vamos desenhar o cosseno de x igual a menos 1/2, a reta que faz o cosseno de x ser igual a menos 1/2. Então, deixa eu botar aqui. E vamos desenhar a reta que o seno de x ele é igual a 1/2. O que a gente está exigindo? A gente está exigindo... eu botei maior aqui, né? É menor. A gente está exigindo que esteja abaixo dessa reta e à esquerda dessa reta. Então, a exigência é isso aqui tudo. Agora, vamos pensar aqui um pouco. O nosso mundo é ali. Se eu tivesse no mundo menos π até 0,
né, o meu intervalo só seria esse pedaço daqui até aqui, que não me interessa. Então, o que eu quero dizer é que por acaso, o nosso mundo ainda vai estar entre 0 e 2π. Tá? E o que a gente precisa fazer? A gente precisa achar tanto esse ângulo aqui, quanto, no fundo, esse ângulo aqui. Né? Então, o que nós temos? Vamos chamar isso aqui de alfa e isso aqui de beta. Tá? Então, o que nós temos sobre o alfa? Nós temos que o cosseno ou seno, deixa eu ver aqui. Aqui vai pegar exatamente o meio, né? O meio é exatamente esse comprimento. Nós temos que o seno de alfa, ele é igual a 1 meio. Então, nós temos que o alfa, ele é π sobre 6. E, além disso, o cosseno de beta, ele é igual a 1 meio. Tá? É isso que está me dizendo. Então, beta, ele é igual a π sobre 3. Tá? 60 graus. Então, se é 60, esse ponto aqui, ele corresponde a esse ângulo aqui complementar, 5π sobre 6. Esse ângulo beta aqui, ele corresponde a... Então, deixa eu apagar isso aqui. 5π sobre 6. Tá? Ou seja, é o π menos o alfa. Então, tem que dar 5π sobre 6 mais alfa. E esse ângulo aqui, ele corresponde a exatamente o π mais beta. Então, ele vai corresponder a 200, π mais beta. Então, vamos fazer aqui 4π sobre 3. Então, o nosso intervalo I2, ele é exatamente 5π sobre 6, 4π sobre 3. A pergunta é, tá? Eu botei fechado ou aberto, tanto faz. Tá? Então, eu tenho dois candidatos aos intervalos ser maiores. Tá? π sobre 6, π sobre 2 e 5π sobre 6, 4π sobre 3. Repara que é o seguinte, esse ângulo daqui até aqui, ele mede 90 graus. E esse ângulo daqui até aqui, ele mede 60 graus. Então, o maior intervalo é esse aqui. Tá? Então, se esse aqui é o maior, basta somar. Então, a resposta vai ser exatamente 5π sobre 6 mais 4π sobre 3, que é igual a 13π sobre 6. E, portanto, finalmente, a alternativa correta é a alternativa E. Então é isso. Eu espero que tenham gostado. Até a próxima.